Algumas das conversas mais importantes da vida acontecem à mesa. Entre um prato e outro, entre uma história e outra, às vezes com risada, às vezes com silêncio, mas quase sempre com presença. A mesa sempre foi mais do que um móvel dentro da casa. Ela já foi palco de encontros, de reconciliações, de decisões importantes, de histórias que começam com "lembra daquele dia?". Mas em algum momento, não sei exatamente quando, a mesa foi perdendo esse lugar. A vida ficou mais corrida, as refeições ficaram mais rápidas e aquilo que antes era encontro virou logística. Talvez por isso tanta gente tenha começado a resgatar a mesa como ritual. Não pela louça, não pela estética, mas pelo que acontece quando as pessoas voltam a se reunir ao redor dela. Porque no fim das contas, uma mesa também pode ser uma vírgula, uma pausa no meio da pressa. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, para falar sobre o universo da mesa posta e principalmente sobre o significado de se reunir à mesa. Por isso, seja muito bem-vinda ao Vírgula, Vanusa Senes. Muito obrigada. Você quer que eu fale o quê depois dessa introdução? Vou embora. Não, você tem muito o que falar, porque esse assunto eu sei que é um assunto que é especial para você, que é especial para mim também, apesar de estar um pouco adormecido e muito por influência sua. Então, o que a gente vai trazer aqui, muita gente enxerga às vezes como uma superficialidade, Vanusa, mas Até não uma é. futilidade. Às Muita vezes gente até uma vê. futilidade. Então vamos desmistificar isso hoje. E tirar esse rótulo, porque não é sobre isso. Exatamente, exatamente. Vanusa, para começar, eu gostaria que você se apresentasse e contasse por que você é a pessoa que está aqui hoje para falar sobre esse assunto. Antes disso, quero muito agradecer o convite, a lembrança do meu nome neste assunto e te parabenizar, porque o estúdio é lindo, uma graça. Eu sempre acompanho, mas não dá a dimensão, né, do que realmente é. E é muito gostoso estar aqui, então muito obrigada. Obrigada, é um prazer ter você aqui comigo. Obrigada. Então, meu nome é Vanusa, eu costumo dizer que eu sou uma mulher de muitos interesses, né, Vi? Eu sou engenheira de formação, fiz uma transição de carreira há alguns anos, hoje eu sou uma orgulhosa gestora de recursos humanos, mas eu tenho vários outros interesses. Eu sou formada pelo Centro Europeu em Personal Welcome, que é um curso que traz muito essa questão da mesa posta, do bem receber, e eu descobri isso muito como um hobby no início. Assim, a mesa posta ela entrou na minha vida de uma forma muito orgânica, né? Eu percebi que eu sabia etiqueta, sem eu nunca ter estudado etiqueta, e eu percebi que, poxa, as coisas fazem sentido. Por isso que, para mim, a mesa posta ela é tão sinônimo de coerência, de raciocínio lógico. Né? E acho que dá para a gente falar um pouco sobre isso, porque eu também, nos meus cursos, as pessoas me perguntam muito, mas é complexo, é muita coisa para decorar, é frescura, né? Por que tem que ser assim? Não tem que ser nada, ainda mais nos dias de hoje. Hoje a mesa posta ela tem um sentido muito mais orgânico, muito mais natural, contemporâneo no sentido de ela deve se encaixar às nossas necessidades, ao nosso dia a dia, né? Outra pergunta que sempre vem nos cursos é, eu começo comprando um aparelho de jantar para quantas pessoas? A lógica é, qual que é o tamanho da sua mesa? Se você tem uma mesa para 4 pessoas, o seu serviço vai ser para 4 pessoas. A gente não precisa mais daqueles aparelhos de jantar de 20 lugares, até porque você nunca vai receber 20 pessoas de uma vez na sua casa. E se isso acontecer, você vai partir para um serviço americano. Você não vai partir para um serviço de mesa posta, porque exige uma logística muito grande, né? A mesa posta, ela tem esse papel de acompanhar a evolução humana. Né? Desde lá, eu costumo dizer que quando a gente deixou de ser nômade
e passou a ser sedentário, que a gente percebeu que eu jogando uma semente, essa semente germinava e me dava de volta um fruto, e eu poderia trazer esse fruto para dentro da minha casa, no início ainda, né, pelos fatos históricos que a gente tem comendo no chão, mas depois já trazendo para um contexto mais de um espaço. E você bem disse na tua introdução que a mesa ela não necessariamente é um mobiliário, tanto é que até os dias de hoje tem culturas que comem em tapetes, né, comem com a mão, né, porque para eles tem uma simbologia diferente. Então, desde aí, a mesa ela passa por vários vieses, sempre acompanhando sociologicamente a história da evolução humana. E por falar nisso, então, eu quero muito começar esse papo te perguntando justamente isso. Qual foi essa vírgula na nossa história e da humanidade que fez com que a mesa, o sentar à mesa, perdesse um pouco daquele significado que foi sendo construído ao longo do tempo e passou a ser, como eu falei também na introdução, basicamente uma logística. Qual é essa vírgula? Como você enxerga essa questão diante do que a gente tem hoje? Isso é muito claro, Vi, também nesse sentido, né, de evolução da nossa sociedade, né? Então, lá, os romanos, os gregos e os romanos, eles começaram a confeccionar os primeiros artefatos e trazer esses artefatos para a mesa. Estes artefatos, eles ficavam mais próximos daquela pessoa de honra, aquela pessoa de maior prestígio dentro daquele salão. Então, por exemplo, as mesas das frutas ficavam espalhadas ao longo da mesa para que todos tivessem acesso. Já as carnes nobres, os pratos principais, ficavam mais próximo do anfitrião, né, da pessoa de maior prestígio naquela cerimônia. Depois disso, ali na Idade Média, né, quando a mesa... Então, ela já tinha ganhado utensílio lá com os gregos e com os romanos. Na Idade Média, ela ganhou a toalha, ela ganhou os talheres, né, uns talheres mais finos, mais elaborados, e ela passou a ter, neste contexto, algo mais de compartilhar e um olhar mais de religiosidade. Aí veio o período da Renascença e aí ela começou a ter, aí ela ganhou luxo. Aí foram as porcelanas, os cristais, né, os talheres mais finos. E dentro deste contexto, aconteceu um fato histórico que mudou em toda a sociedade ocidental a forma da relação à mesa, que foi uma briga entre família. Né? Então, o rei Luís XIV, o então rei Sol, ele era um rei muito absolutista, né? De muita pompa, de muita circunstância, de muito luxo, e ele entrou num embate com um neto, que era o Duque da Borgonha, né? E o neto, que tinha ideais mais conservadores, mais religiosos, falou assim, poxa, mas por que tanto luxo? Não dá para ser uma coisa mais humilde. Isso se chocou muito com o que o rei Sol vinha trazendo para a corte, que era todo aquele absolutismo dele, através, né, de toda a nobreza, a grandiosidade que ele demonstrava. Ele não podia ser ofuscado, afinal de contas ele era o rei Sol. E o Duque da Borgonha, quando demonstra para ele essa afronta, o Duque chama ele para uma guerra de egos, uma guerra, e aí a gente vê a mesa se transformando num palco de poder. E isso, a partir desta disputa, isso se espalhou pelas mais diversas cortes, as mais diversas famílias nobres, começou a também trazer, não no sentido da briga, mas no sentido de disputa de poder. Eu te convido para minha casa para te mostrar como a minha louça é superior à sua, como os meus talheres têm detalhe em ouro maciço, então passa por aí. Em seguida, né, ao longo do contexto histórico, aí já fazendo um recorte bem grande para os movimentos atuais, que é onde você me perguntou, mas eu precisava fazer esse contexto histórico para você ver que tem uma linha de tempo. Começou o movimento sufragista, os movimentos feministas, né? As mulheres que até então elas tinham essa função, né,
basicamente, era de organizar a casa, de organizar como seriam esses jantares, como que seria, que louça que nós vamos usar, enfim, ela deixa de ter tempo para fazer isso. Por quê? Porque também era uma função só dela. Historicamente, os homens nunca se envolveram, né? Eles nunca entraram nesse cenário. E aí pesou demais, porque ela tinha que trabalhar fora, ela chegava em casa, tinha que cuidar da casa, cuidar dos filhos, e ainda pensar numa mesa elaborada, numa mesa, e aí sim, aí a gente entrou num cenário de praticidade que a gente foi para o viés da logística, né? Eu costumo dizer que o movimento feminista, ele é fundamental para as nossas vidas, independente de qualquer viés político, né? O fato de eu estar falando com vocês hoje vestida com uma calça se deve ao movimento feminista, mas eu acredito que em algum momento a gente se perdeu um pouco também, a gente foi para um outro lado, em que a gente deixou, pelo contexto, pela necessidade, a gente deixou de praticar coisas tão importantes que trazem poesia, leveza, suavidade. Mas aí agora, durante a pandemia, aí a gente teve um resgate disso muito forte, Vi. Que foi quando, inclusive, eu comecei a praticar a mesa posta. Por quê? Porque aí a gente voltou para casa. É verdade. No momento em que todas as mulheres voltaram para casa, aí elas começaram a prestar atenção na casa, a comprar flores, né? Eu preciso cultivar uma planta. Muitas quiseram um pet, adotaram um petzinho. As mulheres começaram a olhar de outra forma. E para mim não foi diferente, né? Eu sempre gostei de estudar história, todos esses contextos, mas foi na pandemia que como eu venho do mundo corporativo há bastante tempo, e o mundo corporativo ele demanda, né? Executivos nessa posição precisam entregar uma energia masculina muito alta. E eu senti uma necessidade, já estava sentindo a necessidade de buscar um pouco mais da energia feminina. Quando chegou a pandemia, eu falei, minha deixa. E aí eu me envolvi com vários temas, foi aí que eu comecei o meu curso de cerâmica, né? E aí, através do curso de cerâmica, eu queria apresentar as minhas louças. Falei, não, então eu vou começar a praticar a mesa posta. E depois disso eu fiz o curso, né, e me encantei. Para mim hoje, assim, eu não tenho essa como a minha principal profissão, mas é um assunto que eu amo falar, eu adoro discutir sobre isso, e porque justamente ela está muito associada a esse crescimento da sociedade. A partir da pandemia, surgiram o movimento das meseiras, que a gente acompanha, meseiras do Brasil, meseiras do Paraná, que é esse grande volume de mulher querendo cuidar da casa, querendo resgatar esse momento familiar. E aí a gente entra no que a gente chama de mesa posta contemporânea, que é a mesa como palco da vida cotidiana, como palco das relações humanas, como palco do acolhimento, né? Hoje a gente fala muito sobre isso. A mesa é acolhimento, a mesa é acolhimento. A mesa, ela também é acolhimento. Ela tem várias outras funções, mas ela também é acolhimento. Antes de continuar essa conversa, eu preciso falar do look de hoje. Escolhi esse vestido verde, leve e fluido da Nova Ideia. E não foi por acaso, você já sabe, né? Porque quem me acompanha sabe que eu sempre digo, tudo comunica. A cor, o tecido, o movimento da roupa, tudo ajuda a construir uma atmosfera de um encontro. E num episódio que fala justamente sobre sentar à mesa, reunir pessoas e criar momentos, esse vestido traduz exatamente isso. Leveza, presença e acolhimento. Obrigada, Nova Ideia, que veste o Vírgula Podcast com tanta personalidade. Porque aqui é sempre vírgula por vírgula. Uma das funções mais interessantes que eu vejo da mesa posta, que fez muito sentido para mim quando eu comecei a praticar, foi a questão das memórias afetivas com a nossa família, né? Quando eu me recordo da minha infância, eu lembro de algumas coisas muito marcantes, assim. Por exemplo, eu lembro da lasanha que a minha mãe fazia aos domingos, a mesa que ela arrumava e a gente assistindo Faustão. Quando eu penso na casa da minha avó, eu lembro do nhoque de batata doce, eu lembro da mesa sempre posta, porque casa de mineiro é assim, né? Você chega, tem
tem a mesa posta pro café da manhã, depois pro almoço, depois pro café da tarde, depois pra janta, mas ela não fica disposta, ela fica posta o dia inteiro. E eu não tive isso para com as minhas filhas, né? Nem com a Bia, nem com a Betina, até esse recorte que foi quando eu me interessei pela mesa posta alguns anos atrás. E como que surgiu a mesa posta? Curiosamente, eu fazendo propaganda para Marmitas Fit, eu precisava todos os dias postar o prato que eu comia e era sempre no mesmo prato, no mesmo jogo americano, com os mesmos talheres, com o mesmo copo, e isso que eu nem sabia de que lado que ficava o garfo e a faca, não sabia de que lado ficava o guardanapo, e aí eu comecei a me incomodar, eu falava, gente, eu preciso fazer propaganda disso aqui, mas tá tudo igual todo dia. E aí eu fui ali, comprei um pratinho diferente, um jogo americano diferente, e comecei a pesquisar, e aí o algoritmo me mostrou o mundo das meseiras, e eu me apaixonei e vi, caramba, existe um mercado sobre isso. E eu me apaixonei de tal nível que eu não fazia nenhuma refeição sem fazer mesa posta. Só que aí entra a coisa do tempo, do não ter tempo mais para fazer. E nessa de não ter tempo mais para fazer, eu fui perdendo, até que se perdeu completamente. Hoje em dia, Vanusa, por que eu tô falando tudo isso? Existe, acho que junto disso tudo que você falou, existe também uma outra questão que é, justamente pela falta de tempo, as pessoas tendem a trazer mais praticidade para o dia a dia. Como? Esquentar a comida no micro-ondas e comer ali mesmo, sem servir à mesa, né? Pega do potinho da geladeira, esquenta no micro-ondas e come. Ou pede pelos aplicativos a comida pronta, que chega, por exemplo, agora recentemente no meu aniversário a gente pediu comida japonesa, aí eu arrumei a mesa. Eu tirei dos potinhos as coisas e coloquei arrumadinho, bonitinho. Mas no dia a dia, normalmente não é isso que você faz. Na embalagem que chega, você come. Tem a ver um pouco com isso? Esse movimento também do deixar de sentar à mesa, do comer às vezes até de pé, a marmita que tirou do micro-ondas, e como resgatar isso e voltar e entender a importância de realmente montar uma mesa para a família e fazer daquele momento um momento, mesmo que simples, especial. Vi, tem muito a ver. Quando você fala, né, de que você não teve esse momento com as tuas filhas, é o que o movimento contemporâneo começou trazendo. Como que a gente cria nas nossas crianças essas lembranças que nós tivemos, mas que eles não teriam, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, que a mãe dela era tão caprichosa na mesa posta, que ela falava, eu descobri tanto para descobrir que eu sou pobre, porque aquela mesa era tão bonita, tão farta, tão arrumada, que eu cresci por muitos anos achando que a gente tinha uma condição, que depois eu entendi que não tinha a ver com condição financeira, era com esmero, era com cuidado. Então, é super importante a gente resgatar isso para que os nossos filhos tenham essas lembranças do nhoque, da lasanha, né, que a gente teve. Né, a gente continuar construindo essas memórias nas crianças. Já com relação à questão da pressa do dia a dia, Vi, eu tenho uma filosofia, né? Eu acho que a mesa afetiva, ela é um ato político. Obviamente que não no político, no sentido partidário, mas no sentido de escolha. Como eu me posiciono na vida, é um sentido de escolha, né? E é um ato político, né? No momento em que eu escolho viver neste modo de vida, eu estou me posicionando politicamente. Comer é uma necessidade básica, é uma necessidade fisiológica. E está ali na base da pirâmide de Maslow. Então, no momento que eu escolho como comer, eu estou me posicionando politicamente também. Eu estou dizendo a essa pressa toda que o mundo traz, calma, eu quero mais bossa para minha vida, eu quero mais poesia na minha quarta-feira à noite, eu quero poder pedir uma yakisoba na quarta-feira à noite, tirar da embalagem de papelão, colocar numa travessa bonita e sentar à mesa com meu marido,
abrir um vinho, desligar a TV, guardar o celular e ter aquele momento entre a gente. Olha quão complexo é isso numa sociedade em que a gente está o tempo todo, não, eu tenho 15 minutos para almoçar. Quando almoça, né? Então, é um posicionamento de dizer, calma, dá uma pausa na vida, né? Movimentos mais slow, né? Que a gente tem ouvido tanto falar. E a mesa passa por isso, sabe? Você não se importar em ter mais louça para lavar, né? Mas eu vou tirar do saquinho de pão, mas depois eu tenho que lavar a travessa. Se a gente parar para pensar que a gente deixa de viver experiências memoráveis porque eu tô com pressa ou porque eu vou ter mais louça para lavar, eu tenho uma sensação que a gente falhou como humanidade, né? De deixar de criar nos nossos filhos, na nossa visita, na nossa família, uma memória especial, né? Uma lembrança que vai ficar ali tatuado neles por muitos anos, porque a gente está pensando na praticidade. E eu não falo de fazer mesa posta todos os dias. Eu também não faço mesa posta todo dia. E não vá por esse caminho, que você vai desistir. Mas eu tenho cuidado todos os dias. Sim. Né? Se eu chego do trabalho e a gente opta por um sanduíche, não vai ter janta, ok, um sanduíche, mas tá lá o americano, tá os talheres posicionados, né? Esse mínimo está lá. Né? O mínimo do capricho, como você falou. Exato. E não é, Vi, a mesa posta, ela não é a mesa posta sim, mas esse ritual da mesa posta, ele não é a mesa em si, ele não é não são os pratos, os talheres, as taças, não é isso. É o tempo que você dedica para a pessoa que está com você. Então não adianta nada você ter uma mesa Dalton Web, mas está ali no celular. O teu convidado está aqui do lado, você está no celular. Não destoa, ele perde a função. Porque se mesa é acolhimento, se mesa é dizer, eu quero te receber na minha casa, porque mesa é isso, é serviço, é servir, eu preciso estar inteira ali, eu preciso estar inteira disponível para você. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que se policiar, sabe? Tem que dizer o que você quer para a tua vida. O que você merece para a tua vida. Eu não mereço comer correndo todos os dias. Eu mereço poder chegar em casa, sentar. Não quero tomar um vinho, vou tomar uma água. Mas eu vou tomar uma água numa taça, por que não? Né? Então que gentileza eu mereço. E essa gentileza ela só vem no final de semana? Ela só vem quando eu tenho tempo? O que é pior, né? Só para visita? Não. Que gentileza eu mereço comigo. Então por isso que eu falo que o ritual, esse contexto todo da mesa, ele tem muito a ver com autoconhecimento, ele tem muito a ver com o valor que você se dá, né? Antes de dar o valor ao outro, à sua visita, à sua família, mas o valor que você se dá. Se eu estou em casa sozinha e eu sinto vontade, eu ponho uma mesa posta para mim. Você sabe que você falou a questão de lavar a louça, né? Eu tenho uma frase que eu uso quase todos os dias lá em casa, que é: enquanto houver vida, haverá louça na pia. E é um fato. E é um fato. E outra coisa, logo que você sabe, quem me segue sabe, né, do falecimento da minha filha, logo que a Bia faleceu, eu escrevi um texto, porque naquela época eu escrevia muito, eu tinha blog e tal, então a minha comunicação era muito pela escrita, né? Eu escrevi um texto que me marcou, assim, ele fez um certo sucesso na época e ele me marcou muito, que era a questão da casa, o quanto a casa arrumada me incomodava naquele momento. Porque a casa arrumada era ausência de vida, né? Então eu preferia 1000 vezes ter uma louça, uma pia cheia de louça para lavar após o almoço de domingo, do que uma casa que eu entrava e saía dela e ela continuava igual, porque não tinha ninguém para bagunçar aquela casa. E aí, quando a Betina nasceu, foi difícil um pouco para mim, porque eu sou muito organizada, foi difícil um pouco lidar com a bagunça que um novo ser humano ocasionava ali, né, causava ali, e aí eu aprendi a admirar. Claro, eu não vivo na bagunça, minha casa continua arrumada,
Mas se tem um sapato fora do lugar, se tem um copo em cima da mesa aleatoriamente, isso não me causa um estresse porque a casa tá bagunçada, porque a roupa tá jogada. Hoje mesmo, de manhã, ela deixou a coisa de adolescente, né? A roupa íntima, tudo jogado em cima da pia. Aí eu só respirei fundo, ela já tinha ido pra escola. Peguei e levei pra área de serviço. Que bom que eu achei a roupa jogada da minha filha em cima da pia, porque em outra ocasião eu estava justamente reclamando que a casa não tinha vida, né? E aí, pegando o gancho disso tudo e falando sobre as visitas que eu comentei no meio da tua fala, muitas pessoas, Vanusa, têm essa questão de isso aqui é para quando vem a visita. Esse prato aqui, esse jogo de jantar que eu tenho é só para quando vem a visita. E não exerce o automerecimento, como você falou, o alto valor, o amor próprio. Isso é um ato de amor próprio, Claro que é. né? Como trabalhar isso no dia a dia para que as pessoas entendam isso? Porque eu falo por experiência própria, quando eu comecei a mesa posta, eu enfrentei uma certa resistência, por exemplo, do meu marido, que na época era namorado. Porque em certas ocasiões, ok, ele admirava e agradecia, mas em outras ele falava, não precisa disso tudo. A minha própria mãe uma vez falou, não precisa disso tudo. Vamos comer rapidinho aqui, simples, sem ter o depois do lavar a louça. Como exercer isso? Porque, melhorando um pouco a minha pergunta, que eu tô vendo que você tá fazendo uma carinha Não, assim. eu te entendi. Você entendeu? Aham. Porque eu penso assim, eu tenho a tendência de burocratizar demais as coisas, em tudo na vida. E eu burocratizei a mesa posta, você sabe. Eu ia dar esse exemplo, que eu tenho uma amiga que colocou no Canva. No Trello. No Trello, é verdade, no Trello ela colocou as fotos de tudo que ela Eu tem de mesa cataloguei posta. tudo no Trello. Para garantir que a cada certo tempo tudo seria usado. Exatamente, rodízio. Não precisa tanto. Viu? Você que tá em casa não precisa Simplifique. tanto. A dica é simplifique. Eu acho que, Vi, é simplicidade e constância. Né? Porque assim, se você faz uma mesa posta hoje, aí você vai fazer uma mesa posta daqui 2 meses, você não cria a constância. Como eu falei, mesa posta é decisão. Eu decido que eu quero isso para minha vida. E a decisão, a neurociência fala muito isso. O comportamento, ele não vem da decisão, ele vem da decisão e do estímulo externo. Então, por isso que você não entra numa igreja falando alto. O estímulo externo, sem falar nada, te convida a baixar a voz, a ser mais introspectivo. Quando uma pessoa entra na sua sala de jantar e a mesa está posta, aquele estímulo externo vai fazer com que, primeiro, a pessoa se encante. Todo mundo fala, não, é muito trabalho, mas todo mundo, quando vê uma mesa posta, se derrete. Aí eu falo, viu como o trabalho que deu não é nada perto do que você está me dando de retorno, que é esse encantamento, né, esse entender que eu fiz isso para você, para dizer, você é importante na minha vida, eu gosto de te receber para esse jantar, eu estou feliz de você estar na minha casa. Né? Então tem que ter essa constância, mesmo que seja 2, não quer fazer todo dia, escolhe, né? Mas também escolhe datas aleatórias para não ser sempre sexta, sábado e domingo. Faz uma na segunda, faz uma na terça, traz um pouco de improviso também, né? De surpresa. De surpresa, de poesia mesmo. Eu gosto muito de pensar que a mesa posta ela traz sim a poesia para dias comuns. Né? Então essa constância ela é importante, porque chega um momento que aí você serve na bandeja que vem do iFood, a pessoa olha e fala, sério? Nós vamos comer aqui? Porque, claro, o estímulo o que você prefere? Comer a yakisoba na bandejinha ali da caixinha de papelão ou num prato bonito, numa mesa bonita com uma taça de vinho? A raça humana, por si só, é estética. Ela gosta da estética, ela gosta do que é belo. Nós gostamos do belo. Então,
vença pelo cansaço. Sim. Vença pela constância de dizer, viu como bonito é mais gostoso? Viu como belo, harmonioso, limpo, organizado é melhor? Não, e isso vira uma marca registrada, né? Eu vejo porque você é uma pessoa que, além da questão da mesa posta em si, que já é um ato de bem receber, você tem outras ações no bem receber, né? Então, por exemplo, a Vanusa é a pessoa que, se você for à casa dela, ela vai te perguntar com antecedência se você tem intolerância por algum alimento. Ela tem provavelmente anotado em algum lugar quais são suas preferências de bebida, talvez de algum prato, para que quando você vá lá, ela vai te oferecer exatamente a bebida. Ela sabe que, por exemplo, que a minha bebida preferida é o gin. Quando bebe, né? Quando bebe é o gin. Então, quando eu chego à casa dela, ela me oferece o gin porque ela sabe que eu gosto de gin. Mas ela sabe também que se eu recusar é porque eu tô firme na dieta. E tá tudo bem. E tá aí tudo a gente bem. sempre vai ter uma água mineral com gás. Isso. Mas assim, esses dias até, Vanusa, eu vendi um serviço para um moço que eu não conhecia pessoalmente, ele me segue há alguns anos já. E uma das coisas que ele comentou enquanto eu estava ofertando o meu serviço para ele comentou que ele sabe do meu capricho pelas mesas postas. Olha quanto tempo tem que eu não posto mesa posta, tem tempo que eu não faço mesa posta. Mas olha como isso causa um impacto nas pessoas. Mas isso causa um impacto, vira uma marca e a boa impressão que isso passa. Ela é uma pessoa de família, ela é uma pessoa caprichosa, ela é uma pessoa de valores, porque tem a ver, né? E vale a pena. Mas muita gente que quer começar, eu falo porque isso aconteceu comigo, surgem várias interrogações que viram vírgulas no final das contas, mas são várias interrogações. Como começar? É um hábito caro? Só se você quiser. O que eu preciso de mínimo para ser considerado uma meseira, né? Porque vamos ser sinceros aqui, a gente compra o prato raso, a gente quer o prato fundo, aí a gente compra o prato fundo, a gente quer o talher diferente, aí a gente compra o talher diferente, a gente quer a taça. Vai, fala um pouquinho sobre isso. Muita gente me pergunta isso, Vi, nos cursos. Tá, mas eu não faço mesa posta porque eu não tenho as coisas. Eu falo, mas você come aonde? Num prato. Tem um copo, tem um talher, então você tem. A mesa posta, ela é um ato caro se você quiser, porque você pode comprar. Tem porcelanas custam mais do que um carro, né? Você que vai dizer se você tem essa necessidade ou não. Mas eu digo o seguinte, planejamento, né? O que faz sentido para você? A gente estava falando há pouco sobre espaço, né? Eu não tenho, moro no apartamento, não posso ter aqueles louceiros. Então, eu vou fazer... Ana Sibert. Sim. Meu Deus, o que é aquilo? Né? Então, eu vou fazer combinações inteligentes. Eu vou ter um prato de uma boa louça. Não precisa ser uma porcelana, mas uma boa louça branco ou um off-white, alguma coisa mais neutra. E aí eu vou caprichar no suplá, na toalha de mesa ou no americano, nos pratinhos, né? Porque eu troco uma dessas coisas, eu já tenho uma outra mesa, eu já tenho um outro estilo de mesa. Então, eu não preciso ter muito. Outra coisa que eu falo para as pessoas, evitem, porque só vai acumular louça de Natal. Você vai ter São lindas, mas... São maravilhosas, mas você vai usar uma vez no ano, e no ano que vem você não vai querer repetir a mesma mesa. Você vai querer a foto diferente. Louça de Páscoa, Então, assim, é planejamento, né? E outra coisa, aí passa muito por um viés de consumo consciente, mas também de estética. Lembra da época do limão siciliano, né? Lembro. Tudo. Hoje em dia, tem uma linha muito tênue que divide a moda do prega em seguida, né? Então, vai no simples, vai no liso, vai nas combinações clássicas que você nunca vai errar. E caro é só se você quiser.
Ainda mais nos dias de hoje, que você tem tanta coisa bacana, tanta coisa legal, assim, com preço acessível, né, que te convida a fazer combinações harmoniosas sem necessariamente custar tanto. Dá para fazer, então, com o que tem em casa. Você sabe Perfeitamente. que, gente, a Vanusa deu um curso, tem o quê? Uns 2 anos, aquele curso? Aquele sim, Que foi o primeiro, né? foi o primeiro. Que eu participei desse Uhum. curso. Foi num lugar lindíssimo, a casa de uma amiga dela, a Patrícia, Isso. né? Uhum. E nesse curso a Vanusa falou uma coisa que bateu de frente com algo que eu estava fazendo. E era um erro muito importante e que acho que vale a pena a gente falar. Porque faz parte do bem receber você entender quem está indo à tua casa, né? Então, por exemplo, na mesa posta, tem a questão de você colocar os talheres do lado correto, né? Cada talher para uma finalidade. Tem a questão do guardanapo de tecido. E eu entrei numa de fazer mesa posta, como eu comentei já, em todas as ocasiões. E eu me lembro que numa determinada situação, não desmerecendo, pelo amor de Deus, gente, mas é o entender quem está com você à mesa, né? E eu fui fazer a mesa posta para minha diarista, que não sabia usar o guardanapo de tecido. Então, ao invés de eu fazer um agrado, eu deixei ela constrangida, porque ela não sabia o que fazer com aquilo. Uhum. Fala um pouquinho sobre isso, Vanusa. Falo, Vi, isso é super importante. A mesa posta, eu falo que ela só tem uma proibição. Hoje, né, as pessoas falam, a etiqueta, se você for cumprir todas as regras de etiqueta, você não coloca uma toalha e depois você põe um americano. Ou é a toalha ou é o americano. Mas pro nosso viés contemporâneo, o que a gente quer passar é afetividade, é carinho, a gente faz isso. Né? E ok fazer, né? Eu não estou aqui para reproduzir uma mesa com todas a pompa e circunstância que a etiqueta pede. Eu estou para te receber, eu estou para te agradar. Então eu posso fazer isso. Mas tem uma situação, uma circunstância em que a mesa posta é proibida, que é justamente no momento em que ela pode constranger o teu convidado. Né? Aquilo que era para ser um ato de amor, de carinho, como você trouxe, se torna um constrangimento. A pessoa se sente diminuída, ofendida, né? Porque E aí ela vai no viés completamente contrário ao porque objetivo até dela. te cortando um pouco, foi justamente essa a minha intenção no momento. Uhum. Até porque lá em casa, todas as diaristas que eu tive sentaram comigo à mesa para almoçar. E até hoje é assim e sempre vai ser assim, não tem por que ser diferente. Então, quando eu fiz a mesa para ela, eu estava fazendo para ela algo que eu faço para minha família todos os dias. E eu não imaginava que eu fosse constranger. Então, neste ponto, é o que eu sempre falo. Por isso que é importante você conhecer seu convidado. O planejamento é o que divide um jantar memorável de um catastrófico ou até de uma fatalidade. Uhum. Por que de uma fatalidade? Você convida alguém que é alérgico a camarão, você serve um prato e de repente com um molho de camarão, alguma coisa, e não comunica que aquele prato tem camarão. Né? Então, esse planejamento de conhecer o teu convidado e a partir disso você planejar como que vai ser o teu cerimonial ali, ele é fundamental. Se eu vou receber uma pessoa vegana, eu tenho que ter uma opção para ela, né? Mas ela é a única vegana de um grupo de 10. Não importa, eu preciso ter uma opção vegana para atender aquela minha convidada. Mas ser vegana é opção dela, então ela que traga comida de casa. Gente, é de um absurdo, de uma falta de consideração que era melhor você não ter convidado, né? A mesma coisa, né? Recebe uma pessoa que não bebe. Quais são as alternativas que eu tenho para essa pessoa que não bebe? Eu vou ter um suco, eu vou ter um refrigerante. Na minha casa a gente não toma refrigerante, mas dependendo de quem vai, eu obviamente ofereço um refrigerante, né? Então, outra coisa que sempre, eu sou de descendência judaica, né? Mas eu não sou uma pessoa religiosa dentro do judaísmo, mas eu tenho muitos amigos que são. Então, como que você vai chamar uma pessoa que você sabe
que dentro do judaísmo é uma pessoa religiosa e você vai servir um porco. Isso é uma ofensa. Ela vai se sentir ofendida. Né? Por isso que é tão importante esse briefing antes, esse alinhamento antes, né? Tem alergia, raramente você vai convidar para sua casa uma pessoa que você não sabe nada sobre ela. E mesmo que ela seja amigo de um amigo, você vai chegar nesse amigo e vai falar como que é a pessoa, o que ela come, o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Para você ter uma um coisa que eu mínimo de aprendi com alinhamento. você foi a questão das crianças. Aham. Né? Porque quando eu fui com a Betina à sua casa, você me perguntou sobre o que a Betina gostava de comer, porque criança não é nem questão de restrição alimentar, é que a criança ela tem um paladar infantil diferenciado. Então, a partir disso, todas as vezes que eu recebi pessoas em casa com crianças, eu perguntei, né, seus filhos, o que eles gostam de comer, para ter ali alguma coisa palatável para essas crianças, né, para que eles também façam a refeição. E é sobre isso, né, Vê? É sobre esse respeito, é sobre dizer que eu realmente quero que você se sinta bem em todos os aspectos, né, que se sinta acolhido, e você, seu filho. Imagina que chato, você chega e a comida é uma comida 100% adulta, a criança come o quê? Dá 40 minutos, a criança está morrendo de fome, começa a ficar chorosa, querendo ir embora, acabou o teu jantar, né? Então, é super importante isso. A gente tá já chegando na reta final do episódio, eu queria abrir uma pauta aqui que eu não sei eu sinceramente não sei o que você vai me responder, mas eu quero que você me ajude nessa. Curiosamente não, porque hoje em dia esse aparelhinho aqui escuta tudo que a gente fala e faz, né? Ontem, eu acho, ou anteontem, apareceu para mim um vídeo de um rapaz falando sobre mesa posta. Sobre mesa posta não, sobre receber. E assistindo o vídeo dele, eu achei um pouco over o que ele faz. A minha pergunta, então, já te adiantando, o que pode ser considerado over dentro da mesa posta? Mas eu vou te contextualizar o vídeo dele, né? Algumas coisas que ele falou eu já sabia, inclusive algumas eu aprendi com você, como essa de perguntar para o convidado sobre preferências, sobre restrições, etc. Mas aí ele contou, por exemplo, coisas do tipo, quando o convidado vem à minha casa, eu tenho marmitas feitas com o meu monograma, em que o convidado leva os doces que ele quiser do que foram servidos. A cara dela, tipo assim, tá perfeitamente normal. Depende do contrato, Vi. As relações humanas são relações contratuais. Aí outra coisa que ele falou que eu achei legal, inclusive, mas não cabe no contexto de muita gente, é a história do deixar uma vaga reservada para que a pessoa possa estacionar. Isso eu faço lá em casa, eu tenho essa disponibilidade, mas a maioria das pessoas não tem essa disponibilidade de deixar uma vaga para que a pessoa possa estacionar. O que mais que ele comentou? O carrinho do café depois do jantar. Ele encerra com o carrinho do café e vários chás. Gente, a cara que a Vanusa tá fazendo, vocês estão assistindo. Por favor, produção, coloca o foco na Vanusa quando eu estiver falando. Ela tá assim, tipo, tá, e daí? Fala, Vanusa, fala. Mas é que assim, ó, por isso que eu acho tão perigoso a gente seguir padrão. O que cabe para uma pessoa, né, para um influencer que recebe pessoas, de repente, de um poder aquisitivo muito superior aos que eu recebo, que recebe uma quantidade grande de convidados, que mora numa casa enorme, que é diferente da minha vida. É uma realidade diferente. E eu acho que se você entender que isso te liberta, você fica livre para praticar a tua mesa posta do seu jeito. Se eu vou receber você na minha casa, o grau de intimidade é 1. E aí, mesmo que em algum momento eu quebre uma taça na mesa, não vou me sentir constrangida. A gente vai rir, a gente vai, sabe? É diferente, eu não preciso toda aquela pompa e circunstância, eu não preciso alguém servindo. É legal, tudo que você pode fazer para o teu convidado se sentir bem, é bacana. Se você tem a opção da vaga de garagem, é legal, é
É um plus. Mas não precisa ter para o teu jantar ser legal. Isso, eu ia entrar nesse ponto, na verdade. Talvez a minha pergunta nem tenha sido bem elaborada. É que assim, é legal você perceber que a pessoa teve um cuidado com você. Mas por que eu usei a palavra over? Porque às vezes se torna até formal demais. O que era para ser, por exemplo, porque pelo que ele falou, tudo bem que é um vídeo de 2 minutos, né? Mas pelo que ele falou, qualquer pessoa que vá à casa dele recebe esses mesmos cuidados. E me pareceu de uma extrema formalidade. E a mesa posta, quer queira, quer não, Vanusa, aí você pode me corrigir quanto você quiser corrigir e eu tô aberta a essa correção. Sempre, inclusive. Mas eu sempre percebi que todas as vezes que eu pus a mesa para amigos, aquilo ficou de certa forma mais formal. Que curioso. Sério. Eu até enquanto eu estava falando, eu estava lembrando aqui de situações. Me parece que ficou mais formal. Em casa não, com os familiares não. Mas quando eu recebi alguém e montei aquela super mesa, cheia de coisa. Eu lembro de uma ocasião, essa vez, eu acho que eu já te contei essa história, mas vale a pena contar aqui. Eu queria inaugurar uma louça nova que eu tinha ganhado. Uma louça bem dessas tradicionais, assim, mais antigas, sabe? E aí eu ofereci um café para uma pessoa. Um café da tarde para uma pessoa. E, Vanusa, eu montei uma mesa, foi uma das mesas mais bonitas que eu montei, mas tão bonita e cheia de coisa, e pães, e bolos, e doces, e não sei o que lá. Uau! E a pessoa chegou lá em casa, ela meio que deu uma debochada, ela falou assim, ai, Virgínia sendo Virgínia. Sentou, tomou literalmente um café, não pegou nada do que estava servido, a gente bateu o papo e ela foi embora. Eu não sei se eu estou linkando uma pergunta à outra. Sim, mas nota que você está resumindo tudo o que a gente trouxe. Nesta ocasião, desse exemplo que você deu, você produziu um café para inaugurar a sua louça. Eu não pensei nela. Exato. Na verdade, é o contrário, eu convido a pessoa, eu combino a ocasião e depois eu vou ver, tá? Então, para esta pessoa, que louça eu uso, que é aquilo que a gente falou, né? Senão, Virgínia, a gente tá brincando de Rei Sol. Senão eu tô fazendo para mostrar para as pessoas como a minha porcelana é mais fina, e aí perde o sentido, sinceramente. E a pessoa percebe isso, né? No momento em que ela chega e que ela percebe isso, ela fala, não é acolhimento. É mais distanciamento, né? Eu tenho certeza que você não fez com esta intenção, mas você não... Mas foi o que ela sentiu. Exato. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado de conhecer, entender o convidado, a ocasião, e também, né, falo bastante no curso, o jantar, o planejamento dele não começa no planejamento fazendo o alimento, ali começa o teu jantar, ele começa às vezes até com uma semana de antecedência. Que toalha que eu vou usar? Essa toalha tá passada, eu tenho que mandar para lavanderia, eu tenho que, né, que flores eu vou usar? Vou colocar... Tenho que ter esse cuidado, né? Não posso pôr um lírio na mesa porque o lírio é tóxico. Não posso pôr um arranjo muito alto que o meu convidado vai ficar brigando com o arranjo para conversar comigo. Que vinho que eu vou escolher? Eu compro um robalo, um peixe super delicado, e aí eu trago um vinho embarricado. Pronto, eu matei o meu robalo, ninguém sente o gosto do peixe, né? Ou eu trago um vinho forte, e os vinhos com os peixes, o iodo presente no peixe, por exemplo, natural do peixe, dependendo do vinho, o peixe fica amargo. Ou seja, o meu jantar passa a ser uma catástrofe assim, ó, sabe? Então, todo esse planejamento, ele começa com uma semana de antecedência e não termina quando o teu convidado fecha a porta e vai embora. Porque no dia seguinte você precisa do apoio, talvez, da diarista. Se você não consegue fazer isso, você precisa do apoio da diarista. Você precisa separar o que vai para a lavanderia. Então, assim, é todo um ritual, mas ele não deve ser jamais um ritual pesado ou um ritual que sirva para outro propósito a não ser o do acolhimento. A não ser este da pessoa chegar, entrar, olhar e falar... Uau, neste sentido é melhor que você não faça a mesa posta. Ou tem aqueles pratinhos Colorex,
É Colorex, aqueles marronzinhos? Duralex. Duralex. Tem aquele, sabe, dependendo do teu convidado, você vai conseguir esse suspiro dele através No disso, Duralex. sabe? E precisa ser sobre isso, porque o grande objetivo não é segurar a tua louça, mostrar o que você tem de mais fino, né? É justamente o contrário, né? Justamente a gente tem que entender que mesa posta é servir. A pessoa, se o teu convidado consegue ver você servindo, a entrega que você fez, o tempo que você dedicou para montar, para organizar tudo aquilo, objetivo cumprido. Qualquer coisa diferente disso, não. Foi excelente que a gente tenha finalizado com essa pergunta, sabia? Porque ela casou com todo o nosso início, né? Da questão de que a mesa posta não é sobre louças. Não, jamais foi. A mesa, ela tem 3 eixos, né, em toda a história. Tem esse eixo político, que lá em Versalhes, e nos dias de hoje, quando a gente usa dessa forma, tem esse contexto do palco de poder, mas ela também, tem o contexto político das grandes organizações. Uma empresa, por menor que seja, ela tem uma sala de reuniões, e geralmente a maior mesa nessas salas de reunião é aquela mesa destinada para as reuniões mais importantes, mais estratégicas, né, dos melhores contratos. Ela tem um contexto social, que são dessas relações, das celebrações, né, e aí ela tem esse contexto contemporâneo que a gente falou, que é da convivência, da harmonia, do criar memórias, do fixar momentos. Cada vez que eu quiser estreitar a relação com alguém, ganhar a confiança de alguém, ganhar a intimidade de alguém, convida ela para ir para sua casa. Vá você para a casa dela, mas convida para este momento mais íntimo, né? A gente tem isso muito claro na Santa Ceia. Por que o quadro da Santa Ceia, embora no quadro é uma mesa e na vida real fatos históricos mostram que era um tapete, né? Não era uma mesa. Por que ele foi tão importante? Porque convidar alguém para sua casa, para sentar à mesa com você, é um ato de doação, de confiança e de prestígio sem precedentes. Abrir as portas da sua casa para essa pessoa chegar, entrar e partilhar com você uma refeição é um ato tremendo, grandioso. Então isso aproxima muitas pessoas. Uau, que episódio, hein, pessoal? Que episódio! E olha, eu vou deixar aqui uma promessa pública de que eu voltarei a fazer mesa posta. Ai, que bom, fico agora feliz. com a consciência de que não... Eu antes achava que sabia que não era sobre louças, mas agora com essa explicação que você deu sobre o meu café que eu ofereci para aquela moça, ficou claro que eu não tinha essa consciência tão clara assim. E agora sim, entendendo melhor para quem eu vou servir, voltarei a botar mais capricho nas mesas. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço, a dona Rafinata que agradece. Deixa o arroba da dona Rafinata, inclusive o seu, se você quiser. Arroba dona Rafinata, dona com 2 N's, Rafinata com 2 F's. E esse girassol aqui é para você, porque o girassol, além de ser o símbolo do vírgula, ele representa essa força que nós damos uns para os outros, à medida, por exemplo, que a gente prepara uma mesa para quem a gente recebe. Isso representa muito bem o que você faz, com tanto carinho, tanto esmero, tanto capricho, para cada um que você recebe na tua casa, assim como eu já fui recebida. Muito obrigada. Imagina, muito obrigada de coração. Obrigada. E você, se ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, nós estamos no YouTube e no Spotify semanalmente com os nossos episódios e também no TikTok e no Instagram com os nossos cortes diários. Aguardo você lá e até a próxima Vírgula.